Estudante da UFMG vence prêmio de automobilismo. Circuito Cultura visita a exposição no Centro Cultural. Cante na série Prêmio UFMG de Teses. E ainda hoje, Diário UFMG e o Fica Dica Designer de Interiores. O Circuito UFMG está no ar. Boa noite! O Salão do Automóvel em Paris premiou um estudante do curso de Engenharia da UFMG. Uma caixa de câmbio que pode tornar o carro mais eficiente e econômico foi premiada no Salão do Automóvel em Paris. E a gente vai conversar com um dos estudantes que participou do projeto, que é o Alexandre Benquerer. Então, Alexandre, conta pra gente um pouquinho como que essa caixa de câmbio torna o carro mais eficiente e econômico. Basicamente, o projeto é de uma caixa de câmbio hidráulica, baseada num novo conceito de bombas que eu desenvolvi, que formam, num circuito fechado, ela forma uma CVT, uma transmissão continuamente variável. E possuindo um alcance muito mais longo das que existem hoje em dia, ela permite, por exemplo, você utilizar o motor sempre no seu ponto ótimo de eficiência, e a transmissão, no caso, se ocupa de fazer o controle da velocidade do carro. Ou então outras características, como, por exemplo, conseguir realizar frenagem regenerativa no carro, e ele otimiza o uso da energia que é gerada no veículo. Como ela está toda com eletrônica embarcada, ela consegue monitorar, controlar o motor, controlar a transmissão, fazendo tudo sozinha. Esse é o futuro do carro? Bem, a gente está trabalhando para fazer essa ideia sair do papel e realmente botar para rodar. Mas funcionando, a gente vai ter realmente uma evolução muito grande na indústria automotiva, como um todo. Agora, Alexandre, o projeto ele foi desenvolvido em parceria com outra instituição de ensino, mas você foi lá receber o prêmio representando a UFMG. Como é que foi isso? As equipes na competição eram formadas podiam ser até estudantes de países distintos. Era uma competição multidisciplinar. No caso, o projeto foi desenvolvido comigo, cuidando da parte de mecânica e eletrônica, e a Ana Carla, minha parceira, que é estudante da UNA, cuidando da administração da equipe, monitorando gasto, custo, agenda e tudo mais. Mas como que foi receber o prêmio, tá lá, ganhar, né? Foi excelente, porque depois de todo o trabalho pesado que a gente fez durante um ano e com muito esforço e sacrifício, você ter realmente o reconhecimento do seu trabalho é muito gratificante. E vocês ganharam aí uma quantia em dinheiro, ela vai ser investida no projeto? A gente ainda está vendo, porque em relação à premiação a gente pretende investir. A Valeu já falou de estar trabalhando com a gente e estar realmente financiando para a gente continuar desenvolvendo o projeto, né? Então a premiação não é exatamente para o projeto. Ok, muito obrigada pelas informações, Alexandre. Isabela Melano para o Circuito UFMG. Parabéns então pela premiação. Ontem foi comemorado o Dia do Designer de Interiores. E o Fica a Dica desta semana é em homenagem aos profissionais. Na última dica, a reutilização de objetos antigos. Como última dica, eu acho que é super legal a gente pontuar que seria a utilização de objetos antigos dentro de casa. Às vezes você tem um aparelho de jantar, uma bandeja, alguma coisa que tem uma herança familiar e que você não quer se desfazer, você consegue utilizar no seu ambiente. Muitas vezes, uma simples bandeja de prata da vovó, super bacana, você consegue servir como um apoio para os talheres, como um apoio para a saboneteira dentro do banheiro. E, ao mesmo tempo, você traz essa coisa bem do passado, que é a interferência, às vezes, familiar ou de algum ente querido dentro desse ambiente. Um outro exemplo de móveis antigos, às vezes, se você tiver uma máquina de costura antiga, e que na maioria das vezes nem está funcionando, se você apoiar de repente uma pedra ou um vidro por cima, ela pode virar um aparador super legal, ou um centro de mesa, ou uma mesinha lateral no ambiente. Também, se você tiver às vezes molduras, quadros, de quadros antigos, você consegue colocar também no ambiente como um simples apoio de mesa, criando aí detalhes. Então eu acho super legal você nunca jogar fora essas coisas antigas e que tem um valor pessoal para você, porque a gente sempre dá um jeito de compor aí no seu ambiente de forma bem bacana e inovadora. Na próxima semana, o Fica a Dica é sobre o Enem. Não perca!
Direto da redação da TV UFMG, Carolina Moura traz agora as últimas notícias da universidade. Boa noite, Carolina. Boa noite, Ruleandson. A UFMG Jovem terminou hoje. Nesta tarde, os melhores trabalhos foram premiados com bolsas de iniciação científica, certificados e menções honrosas. As ciências humanas foram mais exploradas nessa edição, já que o tema era livre. A homenageada do evento foi a professora Beatriz Alvarenga Álvares, professora emérita do Departamento de Física do Instituto de Ciências Exatas da UFMG. E nesta segunda, 3 de novembro, começa a Semana da Comunicação na UFMG. Diversas atividades estão programadas para essa edição nos dias 3 e 4. Para ter acesso à programação completa, basta acessar o site fafiche.ufmg.br/DCS. E na programação do fim de semana, amanhã tem Café Controverso, às 11 da manhã, no Espaço do Conhecimento UFMG. O tema deste sábado é RPG, Cinema e Literatura, do leitor solitário às realidades multiplayer. O Espaço do Conhecimento fica na Praça da Liberdade, número 700. A entrada é franca. Essas foram as notícias de hoje. Eu volto na segunda-feira com mais. Um bom final de semana e é com você, Ruleandson. Obrigado, Carolina. Bom final de semana. Série Prêmio FMG de Teses. Nesta semana, o repórter Bruno Camargos conversou com os 3 grandes vencedores. Hoje, a entrevista é com um pesquisador de Kant. Na última entrevista da série com os vencedores do Prêmio FMG de Teses, nós vamos conhecer um pouco da tese do Fábio Carvalho. Ele procurou entender até que ponto ou não a gente deve acreditar na ciência. Lembrando que a categoria que ele venceu é do grupo de grandes áreas, ciências humanas, ciências sociais aplicadas e linguística, letras e artes. Se eu tenho de um lado um acontecimento, um fato, algo que precisa ser explicado, e de outro, um conjunto de explicações possíveis para esse fato, eu, na tentativa de compreender o fato, eu seleciono a melhor explicação disponível para ele e aí faço a seguinte diferença. Visto que essa explicação escolhida por mim é a melhor explicação disponível para o fato, logo, aí é que está a inferência, logo, essa explicação, por ser a melhor disponível, é também, provavelmente, a explicação verdadeira para o fato. Agora o Fábio vai nos dar um exemplo prático da sua tese. Digamos que você entre na sua casa e, ao chegar em casa, você encontre a porta aberta e todos os seus objetos e suas coisas reviradas. No mesmo momento, você se depara com esse fato, que é um fato para o qual você não tem aí de imediato uma explicação, é um fato surpreendente para você, um acontecimento inesperado, e você, naquele momento, automaticamente, praticamente, pensa em uma série de explicações. E é provável que você pense imediatamente na explicação de que um ladrão entrou na sua casa para roubar objetos seus. Se não houverem outras explicações disponíveis, não lhe ocorra nenhuma outra explicação melhor para aquilo ter acontecido, provavelmente você vai tender a acreditar na explicação de que um ladrão entrou na sua casa e vai, inclusive, agir de modo coerente com essa explicação. Por exemplo, você vai procurar objetos na casa que foram roubados, né? Identificar quais objetos foram roubados, você vai provavelmente numa delegacia, vai ligar para a polícia, coisas do tipo. Essa foi a série de entrevistas com os vencedores do Prêmio FMG de Teses. Bruno Camargos para o Circuito FMG. Bom, o fato que eu sei é que a pesquisa foi premiada, então, parabéns. Pesquisas científicas, arte, Bruno Camargos fala sobre tudo. E no Circuito Cultura de hoje, ele foi visitar uma exposição permanente no Centro Cultural UFMG. O
Centro Cultural é uma instituição centenária tombada pelo patrimônio estadual e municipal. No Circuito Cultura de hoje, nós vamos conferir um pouco da memória deste espaço que integra a universidade, a cidade, os artistas e o público da capital mineira. Quem vai falar sobre a memória e também sobre o Centro Cultural é o Rodrigo, que além de diretor do Centro Cultural, também é o curador aqui da exposição. Bom, Rodrigo, primeiramente, fala como foi montar essa exposição. Essa exposição foi selecionado uma memória do Hipercentro, considerando fotografias antigas em 3 aspectos fundamentais. O primeiro, a própria memória do prédio centenário, primeiro como batalhão, depois como escola de engenharia e depois como centro cultural, monumento à terra mineira, que é o espaço de integração entre o centro, e a Praça da Estação. Então a gente tentou fazer nessa exposição com as fotografias uma relação entre o centro cultural inserido no espaço da cidade. O Centro Cultural, já fundado em 1989, tem um papel fundamental nessa mediação entre cidade, entre o espaço do Hipercentro, não é à toa que ele está no espaço do Hipercentro, e a universidade. Ela visa fazer uma integração entre o que é produzido na instituição universitária, na UFMG, numa integração contínua com a população, oferecendo espetáculos tanto de teatro, de forma gratuita, cinema e as exposições. O centro sempre foi um espaço de passagem. As pessoas passam de forma muito rápida no centro. E a tentativa foi construir a identidade aqui do Centro Cultural articulado a essa memória que sempre está apagada. O centro está em contínua transformação. A ideia, então, era pensar um carro-chefe de uma exposição de fotografias para que a gente não perca essa integração de uma cidade que está em movimento contínuo, mas que ela está associada a uma memória social. Lembrando que a exposição Visualidades e Memória fica aqui no Centro Cultural, ao lado da Praça da Estação, e a exposição não tem data para sair, portanto você pode vir com calma, tranquilidade, aprender um pouco mais sobre a história do Centro Cultural e também da nossa cidade. O Circuito Cultura fica por aqui, mas semana que vem eu volto com mais uma atração cultural para você. Estamos te esperando então, Bruno. O Circuito FMG termina agora, na sequência, 2 pontos inéditos sobre a reeleição da presidenta Dilma Rousseff. Boa noite e um bom final de semana.